Olá, que bom ter um momento para essa nossa reflexão. Vamos aproveitar esse tempo juntos para mergulhar num convite, um convite para a gente olhar para dentro e, quem sabe, descobrir como se abrir um pouco mais ao caminho que Deus nos propõe. Esse anseio profundo, sabe? Essa sede que a alma tem, é algo que ecoa dentro da gente. Um desejo de encontrar a casa de Deus. Só que a porta de entrada para essa casa exige uma alma limpa, um coração que sabe ser humilde. E essa é a grande questão, né? Muitas vezes, a barreira não está do lado de fora, ela está dentro de nós. As nossas próprias expectativas, o nosso orgulho, o jeito que a gente insiste em ver o mundo, tudo isso pode acabar nos cegando para a presença de Deus, que está bem ali na nossa frente. Para a gente entender isso melhor, vamos dar uma olhada num exemplo muito forte que o próprio Evangelho nos dá. A história acontece em Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Vamos parar para pensar nisso um instante. As pessoas que viram Jesus crescer, que conheciam ele desde menino, simplesmente não conseguiram enxergar além da imagem do carpinteiro. A familiaridade, o costume, impediu que eles vissem a divindade. Estavam tão perto e ao mesmo tempo completamente cegos. E o que a gente vê aqui é um contraste enorme. Por um lado, eles se admiravam com as palavras de graça, ficavam espantados com a sabedoria dele. Mas por outro lado, faltou o passo mais importante, a fé. Eles esperavam um espetáculo, sabe? Milagres extraordinários, mas não abriram o coração. E por isso ali, a fé não teve como florescer. Era como se a terra não estivesse pronta para receber os milagres. Então, o ponto central é este. Para a gente conseguir ver Deus, é preciso purificar a nossa visão interior, não com os olhos do corpo, mas com a humildade da alma. É um chamado para a gente limpar as lentes do nosso coração, sabe? Para que a luz do amor de Deus possa finalmente entrar. E se Nazaré nos mostra o problema da cegueira, a história de Naamã, por outro lado, nos mostra o caminho da cura. Vamos acompanhar a jornada desse general sírio, uma viagem do orgulho até a humildade. Naamã era um homem poderoso, um general acostumado a dar ordens, a ser obedecido. Ele vai até Israel buscar um milagre, mas ele chega com um roteiro todo pronto na cabeça. Um roteiro de como as coisas tinham que acontecer. E aqui a gente vê o grande conflito. De um lado, o plano de Naamã, a expectativa de um gesto grandioso, o profeta saindo, fazendo uma cena, um ato espetacular. Do outro, o plano de Deus, uma ordem simples, quase banal. Vá, se lave 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou ofendido. O plano de Deus era simples demais, humilde demais para um homem da posição dele. Ele queria um show, mas recebeu uma tarefa. Olha só, a raiva e o orgulho quase custaram a cura dele. Ele já estava pronto para dar as costas e ir embora, indignado. Mas, felizmente, ele teve a humildade de ouvir o conselho dos seus servos. A lógica deles foi simples e sábia. Chefe, se o profeta tivesse pedido algo grandioso e difícil, o senhor não teria feito? Por que não fazer algo tão simples? E aqui está o caminho da transformação, passo a passo. Primeiro, ele refletiu sobre aquele conselho. Essa reflexão o levou a retornar com humildade. E essa humildade, por sua vez, abriu o caminho para a obediência à palavra do profeta. E essa obediência dócil, mesmo sem entender direito, resultou no milagre. Sua carne foi restaurada e ele ficou limpo. A história de Naamã não é um caso isolado, não. Na verdade, ela revela um padrão que a gente vê se repetir várias vezes no ministério de Jesus. A fé que cura quase sempre está ligada a um ato de obediência simples. Para aquele homem, estender a mão era justamente o que ele não conseguia fazer. A ordem parecia impossível, mas num ato de fé, de docilidade, ele obedeceu ao comando. E o milagre aconteceu. E para os 10 leprosos, qual foi o caminho? Nenhum ritual complicado, apenas uma instrução. Vão e se mostrem aos sacerdotes. E o Evangelho faz questão de dizer que foi enquanto eles iam que ficaram curados. A cura aconteceu no caminho da obediência. Vamos tentar usar a lógica humana aqui. Colocar barro nos olhos de um cego e mandar a ele ir se lavar parece não fazer sentido nenhum. Mas aquele homem não questionou. Ele simplesmente acreditou, obedeceu a instrução e a sua fé dócil devolveu a visão a ele. Todas essas histórias, a de Nazaré, a de Naamã, a dos curados por Jesus, nos levam a uma imagem central, uma metáfora poderosíssima para a vida espiritual. A nossa relação com Deus é como a do barro com o olheiro. Ser dócil é exatamente isso. E não é fraqueza, não. É uma disposição, uma prontidão interior para confiar, para se deixar guiar,
para permitir que as mãos de Deus nos transformem mesmo e especialmente quando a gente não entende o processo. E essa docilidade, muitas vezes, se mostra quando a gente aceita a orientação que Deus nos manda através de outras pessoas. O próprio São Paulo, mesmo depois de um encontro direto com Cristo, foi enviado a um homem chamado Ananias para ser curado e instruído. Isso nos ensina uma coisa: nós raramente somos bons médicos para nossa própria alma. E esta é a grande promessa que a docilidade carrega. Mesmo quando a gente se sente quebrado, falho, como um vaso que se estragou na mão do oleiro, o artista divino não nos joga fora. Se a gente permitir, ele pode nos refazer, nos transformar num vaso novo, mais belo e mais útil para os planos dele. E assim, toda essa nossa reflexão nos leva a uma escolha, uma decisão que não é para amanhã, mas é para o agora, para o dia de hoje. É muito importante entender isso. Docilidade não é ser passivo. Pelo contrário, exige uma coragem imensa. A coragem de abrir mão dos nossos próprios planos, do nosso orgulho, das nossas certezas, para confiar ativamente no plano de Deus, por mais simples ou sem lógica que ele possa parecer. Essa é a pergunta que fica para nossa reflexão. A decisão é sempre pessoal. Em que áreas da vida talvez seja preciso parar de lutar e simplesmente confiar? Onde pode ser necessário obedecer a uma instrução simples, em vez de ficar esperando um grande espetáculo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.